Sequência aqui no estudo a respeito da nossa confissão de fé. Esse é o capítulo 8 e nós temos, alguém lembra quantos capítulos tem na confissão? Perderam de ganhar um livro do pastor Fernando, ia ser um livro de 300 páginas. 24 capítulos, certo? Então, a ideia aqui de nós estudarmos a confissão de fé da igreja, ela tem uma tarefa dupla. Por quê? Primeiramente, porque uma confissão de fé é algo que protege a igreja. É interessante de ver que a partir da Reforma Protestante, todas as igrejas históricas, a ideia de histórica que vem da Reforma Protestante, elas fizeram questão de ter documentos de fé que assinasse aquilo, que passasse aquilo que eles criam. Por quê? Porque isso fazia com que aqueles que fossem se aproximar soubessem o que a igreja ensinava. Então nós vemos que isso ao longo do tempo vai perdendo força. E nos nossos tempos, falar isso em uma igreja, ter uma confissão de fé, pode parecer até antiquado, né? Nós vemos que quando se fala em ter algum tipo de regra definida ou uma confissão daquilo que se acredita, muitas vezes no meio evangélico vai parecer algo frio. Enquanto que não ter confissão nenhuma, venha como você quiser, viva do jeito que você quiser, parece muito fervoroso. E esse é um equívoco muito grande que acaba trazendo prejuízo para a igreja de Deus, certo? É verdade que existem muitos irmãos sinceros na fé, que estão em igrejas que não têm uma confissão de fé e que muitas vezes acabam comendo comida estragada sem nem perceber. E os resultados de comer uma comida estragada virão, né? Dor de barriga e tudo mais. Então hoje nós estamos terminando, se Deus quiser, o capítulo 8, que fala a respeito do caminho da salvação. Em outras palavras aqui, irmãos, se nós falássemos isso nas doutrinas fundamentais, aquilo que nós já estudamos aqui na quarta-feira também, que alguns chamam de teologia sistemática, que nada mais é que você pegar assuntos bíblicos e vir estudando eles individualmente, como, por exemplo, começa na bibliologia, depois passa pela teontologia, doutrina da Bíblia, de Deus. Isso é feito de maneira mais profunda do que a nossa confissão. Quando eu digo aqui de maneira mais profunda, eu não estou querendo dizer que a nossa confissão é rasa. Nossa confissão, ela não é exaustiva como o estudo de uma doutrina fundamental na teologia sistemática. Ficou muito técnico ou deu para entender? Então, a ideia aqui do caminho da salvação, nós estamos falando de soteriologia. Como o homem é salvo, certo? E aqui nós estamos no ponto 7, que diz o seguinte, acompanhe aí comigo. Cremos que aqueles que o Espírito Santo persuade a crer e obedecer ao Santo Evangelho, ele revela os mistérios da salvação para uni-los a Cristo Jesus através do Espírito Santo que os guia e governa. E tudo pela graça e favores de Cristo, livre e soberana, sem pré-condição de neles ter visto uma busca antecipada ou voluntária da redenção, pois isto nunca aconteceria. O que quer dizer esse ponto 7? Quer dizer que a ação sobrenatural que acontece do homem crer quando ele escuta a mensagem do Evangelho é algo que não é gerado por mente humana, é algo que não pode ser adquirido meramente pelo eu quero, certo? Até o seu eu quero tem uma ação sobrenatural de Deus agindo. Vamos abrir aqui o primeiro texto de João, que fala a respeito disso. O Evangelho de João, capítulo 16, dos versos 5 a 14. Que fala a respeito da obra do Espírito Santo. E aqui, irmãos, na quarta-feira, nós temos adotado, os irmãos já devem saber, mas não custa frisar, nós temos adotado a versão da NVT, que é uma versão mais atualizada. Então, você pegar uma versão mais clássica, como a ARA, Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, ou a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, talvez tenha um pouco de diferença no sentido que aquelas mantêm uma certa formalidade.
enquanto aqui se torna bastante comum aos nossos dias de escutar. Mas isso não quer dizer que uma é saudável, outra não é. As duas vêm da tradução do grego, certo? Então diz assim o texto bíblico de João 16, 5 a 14. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Aqui é a ideia de Jesus contando o que acontece na vida do crente depois de Jesus. No Antigo Testamento nós não temos essa verdade explícita aqui. O Espírito Santo não era um habitante fixo da vida dos crentes. Aqui existe algum ponto de debate, dependendo da posição que o irmão adote. Os aliancistas não iriam concordar com isso que eu estou falando, mas de qualquer forma fica muito claro que o crente, ele começa a acreditar em verdades espirituais. Não é que essas verdades sejam algo que assim estão em código. Então você fala sobre o Evangelho e a pessoa não pode entender porque ela tem que decifrar o código. Não é isso. Não é isso. A diferença é que o crente, quando ele recebe a mensagem do Evangelho e ele crê, ele tem os seus olhos abertos. Os olhos espirituais começam a enxergar aquilo que antes ele não enxergava. E quando eu falo isso, irmãos, é importante dizer que eu não estou meramente falando de coisas místicas. Então agora ele tem poder de começar a fazer revelações, coisas que vão acontecer no futuro. O texto de João aqui está dizendo que o Espírito Santo viria aos crentes e convenceria a respeito do que Jesus já estava ensinando, a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele vem e ele traz convicção da palavra de Deus. Certo? Essa é a ideia. Quando nós falamos ali no ponto 7, ele revela os mistérios da salvação. Quais são esses mistérios? Isso. Cristo veio morrer por pecadores. Isso era um mistério no Antigo Testamento, porque eles não sabiam como iria acontecer, mas o Novo Testamento deixou de ser um mistério. E eu fui, se você talvez for parecido comigo, eu fui um daqueles que ingenuamente achava que quando a Bíblia no Novo Testamento falava em mistério, era algo insondável, algo que precisava um irmão ou um pastor vir e falar: olha, Deus me revelou o mistério. Queridos, isso é ingenuidade e falta de leitura gramatical. Um bom professor de português, ele leria gramaticalmente e entenderia coisas que muitas vezes um crente sincero tropeça. Ainda bem que isso não acarreta nele não ser salvo, a não ser que ele erre num erro que é fundamental, como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas fora isso, a ideia aqui é que esses mistérios que o Espírito Santo nos revela são as verdades bíblicas. Ele faz com que essas verdades sejam compreendidas, abraçadas e vividas e morridas por elas. Certo? O segundo texto aqui que nós podemos abrir, vá lá para a primeira carta de João, quase no fim da sua Bíblia. Primeira de João, capítulo 5, verso 20. Aqui faz parte de uma série de sabemos que João vem falando a respeito do que é a verdade bíblica. Ele diz que os que nascem de Deus não vivem na prática do pecado. Ele diz que enquanto que os crentes
são filhos de Deus, os descrentes são filhos do diabo. E aqui ele chega nesse ponto 20 e diz assim: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora quando? Depois que você teve o entendimento de quem o Filho de Deus é, de quem Cristo é. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho. Olha que interessante. Para João, comunhão com Cristo, comunhão com Deus Pai, é obrigatoriamente comunhão com Deus Filho. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então todas as religiões, por mais sinceras que sejam, sem o Filho, elas estão equivocadas, enganadas. Por mais sinceras que elas estejam, elas estão no caminho errado. E aí ele diz: porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então, quando nós falamos aqui do caminho da salvação, nesse ponto 7, nós estamos dizendo que esse caminho é impossível de ser alcançado sem o Filho. E nós temos o entendimento disso por meio das Escrituras. Então, não é necessário que você saia por aí querendo inventar coisas. Mas eu preciso arranjar um evangelho que seja mais emocional. Não faça isso. O que você precisa de informações está nas Escrituras. E esse muitas vezes é o erro que nós cometemos. E quando eu falo nós cometemos, porque até crentes que são crentes, piedosos, verdadeiros, às vezes vão longe demais. Quando você vai falar a respeito da salvação do Evangelho, muitas vezes você pode só mostrar o lado do amor de Deus. Por quê? Porque se você falar do juízo de Deus, você tem medo de afastar a pessoa. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos querendo manipular a mensagem. E é problemático isso. Porque o amor de Deus só pode ser recebido e entendido se você entender a ira de Deus. Mas é um assunto maravilhoso falar da ira de Deus. Claro que não é. Claro que seria muito mais simples e fácil você só pegar um slogan e sempre ter um banner na frente aí da igreja dizendo Jesus te ama. Existe verdade nisso? Existe. Mas existe uma verdade extremamente mal explicada. E que essa verdade mal explicada traz consequências de uma salvação esquisita, que talvez não seja uma salvação verdadeira. Por quê? Porque o caminho da salvação envolve inimizade para amizade. Se você quiser inverter as coisas, dificilmente você conseguirá explicar. E o último texto aqui, ele vai dizer com respeito à parte final aqui da nossa confissão. Aí paramos aqui, voluntária da redenção, pois isto nunca aconteceria. Agora, diz assim: Deus, desde a eternidade, já havia preparado aqueles que seriam recipientes de sua graça soberana e salvadora. Isso aqui é de arrancar os cabelos e dizer assim, isso é muito difícil de entender. É verdade, se junte a nosso grupo. É verdade, é difícil mesmo, mas é a verdade bíblica. E isso é importante que você saiba, porque quando você entende que Deus teve um plano lá na eternidade passada, e aqui faz um pouco de eco com a pregação de domingo, né? Não é nada combinado, né? Mas faz todo sentido. Por quê? Porque a Bíblia é uma unidade, ela tem harmonia. Então, quando nós dizemos isso, é que Deus não é pego de surpresa com algo que vai acontecendo no desenrolar da história. O Covid não pegou Deus de surpresa. As coisas más do mundo não pegam Deus de surpresa. A queda não pegou Deus de surpresa, certo? Então isso é importante que você saiba, porque isso faz sentido para entender a salvação. Deus lá na eternidade passada, quando nada havia, ele já tinha um plano. E esse plano vem sendo desenrolado, conforme nós vemos no capítulo 8, ao longo da história. Ele começou lá com Adão e Eva, quando ele recebeu uma promessa do Evangelho, que viria o filho da mulher que pisaria na serpente. E aí, lá naquele momento, nós vemos a Bíblia descrevendo esse desenrolar. O plano da salvação, ele vai sendo mostrado pela Bíblia como um todo. E aqui ele diz assim: esta eleição, o que é a ideia de eleição? Que Deus escolheu lá na eternidade quem ele vai salvar. Isso é ofensivo? É.
Por quê? Porque nós continuamos, mesmo quando nós somos ensinados, nós continuamos achando que existe algo bom em nós. Bom em que sentido? No sentido de poder apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que isso não é verdade. E talvez o problema que se encontre aqui é que, por pensar assim, que nós não somos maus, como muitas vezes aqui é falado ou a Bíblia ensina, que nós acabamos tendo uma visão distorcida. Mas então Deus salva uns e não salva outros, isso não é injusto? Se você partir dessa perspectiva de que você merece ser salvo, é injusto. É injusto. Mas se você partir da perspectiva bíblica que ninguém merecia ser salvo, se Deus salvar um só, graças a Deus por isso, tá bom, porque ninguém merecia. Então, a cruz de Cristo, ela demonstra de maneira profunda a justiça de Deus, porque Ele não deixa impune o pecado, mas o seu amor, porque Ele salva pecadores por meio da obra da cruz. E essa eleição não levou em conta qualquer mérito humano, diz a nossa confissão, mas apenas a santa, boa, graciosa vontade de Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, onde leremos dos versos 4 a 8. Irmãos, isso para você que ama a Deus, se você ama a Deus, o sinônimo de amar a Deus é amar sua palavra. Então, eu imploro a você, mesmo que você seja ensinado numa tradição religiosa, quando você for confrontado com textos claros, deixe a tradição de lado, não tenha vergonha, porque a tradição é falha. A tradição é falha, a palavra de Deus não é. Existem textos que são claros como a água. Para nós não querermos aceitá-los, ou é porque nós não queremos abandonar a tradição, ou porque nós não sabemos ler, ou porque nós não somos crentes. É uma dessas três coisas. Se você diz que crê em Cristo e não é analfabeto, logo você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Olha o que o texto diz. Verso 4 a 8. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Não existe cláusula aqui. Olha, Deus estava olhando lá no espelho da eternidade e aí viu que a Manuela... Não diz isso, diz que Deus tomou a iniciativa. Ele escolheu. Jesus escolheu 12, não foram eles que escolheram a ele. Isso é importante que nós saibamos. E aí ele diz no verso 5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. É por causa do bom propósito da vontade de Deus. É Ele quem escolhe por causa da sua boa vontade. E aí verso 6, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Aqui fica muito claro novamente a mesma coisa que João está falando. Você vê que a sua união para Deus, para ser adotado, não pode ser separada de quem? Do Filho. Se você não está no Filho, você não herda nenhuma das heranças. Se você não está no Filho, você não se tornou filho. Você continua sendo inimigo, criatura, inimigo. E aí ele diz assim, verso 7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Por que ele diz que é tão rico em graça? Porque o preço que foi pago é um preço que não tem como ser comprado por aí. Não é dólar, não é libra, não é ouro, não é prata. Não existe essa moeda financeira no mercado humano. Então Deus pegou o sangue do seu Filho para pagar esse preço. E isso é digno de nota. E você acha que Deus faria isso com a possibilidade do seu plano ser frustrado? Isso é loucura. Loucura. Se você pensa que Deus é Deus, Ele jamais faria algo no qual Ele pudesse ser frustrado. É raciocínio lógico. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Paulo é muito lógico nos argumentos, né? Em Romanos nós vemos isso com frequência. Ele começa do maior para o menor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se ele entregou o seu filho, que é o que ele tem de mais precioso, ele não vai dar a você, que está no filho, tudo o que você precisa? Claro que vai. Essa é uma pergunta retórica. Agora, é lógico que quando a gente fala isso, você precisa entender biblicamente que não está falando tudo que você quer, mas tudo que você precisa para ser parecido com o filho. E aí ele termina dizendo, o verso 8: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. É isso que a nossa confissão está dizendo nesse ponto 7. O plano de Deus, soberano na eternidade, não leva em conta obras e méritos humanos. As obras e os méritos humanos que são vistos no tempo e na história são resultados da salvação. Não são, por causa das suas obras você vai ser salvo. Nunca a Bíblia trata assim. Porque você foi salvo, você é salvo para as boas obras. Por quê? Porque assim você demonstra de onde você vem, a sua filiação. Isso é muito comum a gente ver falar assim, geralmente a gente fala fisicamente só, né? Mas é a cara do pai para o filho, né? Ou para a filha, mas é a cara da mãe. É isso que é fazer boas obras, para dizer assim, é a cara do pai. É a cara do pai. O problema é que muitas vezes o filho não é parecido com o pai. E a gente fica em dúvida. Será que ele não é parecido com o pai porque ele precisa de ensino? Isso é um motivo que pode acontecer, porque as crianças precisam ser ensinadas. Ou ele não é parecido com o pai porque ele não é filho de verdade? Essa é uma dúvida que nós devemos ter para nós e para os nossos filhos. Caminhando aqui, ponto 8. Cremos que esta eleição, no entanto, não isenta o crente da pregação do Evangelho, nem o pecador endurecido de rejeitar a oferta graciosa de Deus. O que isso quer dizer? Existe aqui a responsabilidade humana. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. A eleição não anula isso. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Essa é uma verdade bíblica. Mas como os eleitos, eles veem a fé? Por meio da pregação do Evangelho. Então, o que nós fazemos? Pregamos. Para que os eleitos espalhados pelo mundo todo venham à salvação. Isso tira, parece que assim, num primeiro momento, parece que diz respeito assim, mas então o que adianta eu fazer, me esforçar? Porque se os eleitos, eles são eleitos mesmo, mas não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia trata o seguinte, graças a Deus que não é você que converte, porque senão se você fosse Noé, num barco, que não salvou ninguém a não ser a família dele, você iria ficar completamente depressivo. Mas será que eu não fui persuasivo o suficiente? Será que minhas palavras não foram inteligentes? Esse é o perigo. Por isso que Deus faz de uma forma que a glória é dele. A glória sempre é dele. Vamos abrir aí nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. O texto diz assim: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Ou seja, não adianta ser PhD em matemática, não adianta ser discípulo do Einstein, não adianta ser a pessoa que tem mais conhecimento do mundo, não adianta resolver um problema de álgebra para voltar do portal. Não adianta. Não adianta. O ponto é que Deus faz de uma forma para que o homem não possa dizer assim, eu mereço. Aí ele diz aqui o apóstolo Paulo, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Por que loucura? Porque Paulo era louco e falava coisa que não se entendia? Não, não é isso. Mas é porque uma pessoa que não acha que precisa ser salva, ela olha isso e não é que ela não entende. Ela entende, mas ela diz assim, que loucura. Você é doido. Pregação, ressurreição, salvação. Que é isso, rapaz? Está maluco. Por isso que Deus faz dessa forma. E a forma como Deus faz isso é por meio da proclamação do Evangelho. Então, cada um de nós
seja líder ou não, tem essa tarefa. Por quê? Porque as pessoas não vão crer por passe de mágica. Elas creem por meio da palavra. Interessante, né? Porque Deus poderia ter feito de outra forma? Poderia, Ele é Deus. Mas Ele usa um meio ordinário. O que eu quero dizer com ordinário? Um meio simples, comum, de falar uma notícia. Sabe quando você chega, que você descobriu uma receita fitness, mas que é gostosa, que é quase impossível, né? Mas existe, irmãos. Eu tenho aprendido algumas coisas aí. Aí você chega e fala assim, descobri um bolo de chocolate que dá para comer à vontade. Você não conta para outra pessoa? Aí ela olha para você e diz assim, você é louco, cara. Da onde? Bolo de chocolate fitness, isso não existe. Aí você explica para ela a notícia e talvez ela continue não entendendo que o bolo de chocolate é gostoso. Assim é com o Evangelho. Se você realmente compreendeu e amou ele, você quer dizer. Isso vale muito mais que um bolo de chocolate, é lógico. Nenhuma comparação é suficientemente importante para falar do Evangelho. Mas é uma comparação que traz à memória algo que nós possamos entender. As pessoas não têm dificuldade de entender intelectualmente. Elas têm dificuldade de crer. Mas aí não é com nós. Eu não vou falar porque ele nunca vai aceitar. Não se preocupe com isso. Seja que nem o carteiro, só leve a carta. A mensagem, deixe que ele leia. Depois diz assim, o nosso ponto aqui, depois do ponto final dessa primeira parte, no ponto 8. Embora a graça salvadora de Deus seja oferecida a todos, é certo que apenas os eleitos ouvirão o chamado de seu bom pastor. Abra aí sua Bíblia agora, em Mateus 28, de 19 a 20. Estamos quase chegando lá, né? Embora esse texto aqui que não está aqui, de que o chamado é abrangente, mas apenas os eleitos creiam, já foi pregado aqui na igreja no Evangelho de Mateus. Então, se você quer lembrar a respeito disso, pode procurar essa pregação que ela vai existir. Como é o nome disso que Mateus fala no capítulo 28 aqui, que comumente é chamado? A grande comissão. Isso daqui é uma daquelas coisas que você precisa ter na ponta da língua. E o que é a ideia da grande comissão? É a ideia do chamado de todo crente. É a ideia de que nenhum crente pode se eximir disso. Mas não era só para os 12? Não. Vale para todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. E ele diz assim, portanto, e esse portanto faz o quê? Liga com a cláusula anterior. Isso é importante que você grave. Por quê? Porque Jesus está dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E já que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, é uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa bem preciosa para colocar naquela lista de promessas. Estou com vocês até o fim. Então, não vou me estender muito aqui, senão o pastor vai começar a me olhar com cara feia, porque ele ainda vai expor esse texto. Mas aqui está dizendo a respeito do quê? Existe um chamado, esse chamado é abrangente, ele deve ser falado a todas as pessoas, em todas as épocas, sempre que pudermos, mas aqueles que vão escutar e vir são os eleitos. Mas como é que eu vou saber? Você não sabe, não se preocupe quem são os eleitos. Se preocupe em ser o mensageiro, certo? Agora ele diz assim, nestes escolhidos, a graça salvadora, por meio do Evangelho, age eficazmente e poderosamente, abrindo seus olhos cegos para enxergarem a Deus em Cristo e irem até Ele voluntariamente em fé. O que está dizendo aqui? Aquilo que eu já falei. A ideia é que quando uma pessoa crê no Evangelho e o Espírito Santo traz o convencimento, as verdades espirituais elas começam a ser enxergadas. E ele diz, como é que eu nunca enxerguei isso? Porque antes você estava cego. E agora você pode ver. Mas essas verdades eram
codificadas? Não eram, mas elas precisavam ter um novo coração. Um coração que valoriza aquilo que Deus valoriza. Esse é o ponto. Abra aí sua Bíblia agora, em João capítulo 10, dos versos 27 a 30. Ele diz assim no texto: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dizendo não é uma possibilidade, é uma certeza. As ovelhas dele, quando ouvirem a voz dele, elas vão segui-lo. Não existe outra opção. E aí ele diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ou seja, quem está em Cristo passou da morte para a vida eterna. E aí ele termina dizendo aqui, todos que se esforçarem podem arrancá-las da minha mão. Poxa vida, tinha que ter esse texto xarope aqui no meio. Não é isso que o texto está dizendo, pelo menos na minha Bíblia não. Ela diz assim, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém. Por quê? Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Acabamos de ler isso em Mateus. Então, quando nós falamos da perseverança dos santos, uma das doutrinas da graça que talvez sejam mal compreendidas, é o seguinte, se você verdadeiramente creu em Cristo, você está seguro até o fim. Por quê? Porque a ovelha dele ele não deixa arrancar da mão. Ele não deixa. E aí o verso 29 diz a explicação, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Você notou aqui um certo paralelismo? Primeiro ele fala que ninguém arranca da mão de quem? Dele. Ninguém vai tirar da minha mão. E agora ele diz que o Pai deu as ovelhas e ninguém tira da mão do Pai. E aí o final aqui ele diz uma prova clara da sua divindade, dizendo, verso 30, o Pai e eu somos quantos? Unidade, um. Então entenda que quando nós falamos aqui que o crente tem uma segurança eterna de salvação, não é porque o crente vai viver de maneira relaxada, porque o crente que verdadeiramente recebeu um novo coração, ele não consegue mais viver assim. Ah, ele pode tropeçar no meio do caminho? Pode. Esse é um dos motivos que a igreja é imprescindível. Por quê? Porque se você comprar a ideia de que o culto online é um culto genuíno, você não vai ter a ajuda de lhe puxar quando você estiver caído. Você não vai ter a ajuda de um irmão lhe corrigir num erro que você não sabe. Você não vai ter a ajuda de um incentivo quando você está cambaleando na fé. Certo? Agora vamos ao ponto 9 aqui, que diz o seguinte: cremos que assim como ocorre na obtenção da salvação, a manutenção desta também não depende do homem. O que quer dizer isso? Isso que nós acabamos de falar. Você é salvo por quem? Por Deus, por meio da fé. Isso vem pela graça. E se dependesse de você manter a sua salvação, você acordaria descrente. Já pensou que coisa triste? Dorme crente e acorda descrente. Então Deus, ele mantém, ele continua fazendo com que essa obra chegue até o fim. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Assim como é de Deus a iniciativa de salvar o pecador, é também sua a iniciativa de manter o crente em segurança até o dia final. Texto talvez mais clássico que você possa gravar na sua mente aí é Romanos capítulo 8, dos versos 28 a 30. Um dos textos mais confortantes e mais mal entendidos, muitas vezes. Porque essa parte que começa aqui, nós acabamos colocando o bem dentro de uma perspectiva nossa, né? Você vai entender o que quer dizer.
O texto diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Aí você pensa assim, bom, para o bem, então nada de ruim pode me acontecer. Só que não é isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo, e ele vai continuar aqui, nós vamos ler, que Deus faz com que tudo coopere para que você se torne mais parecido com o seu filho. Esse sempre é o objetivo bíblico. Sermos conformados à imagem do nosso irmão mais velho. E aí você pensa na retrospectiva do irmão mais velho. Foi só coisa molezinha, fácil? Então não espere que seja só coisa molezinha, fácil. Mas o bom é que você pode lembrar de Mateus 28. Eu estou com vocês até o fim. Ele diz assim: daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Tem um propósito. Aí ele diz no verso 29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Está aqui o propósito. Os crentes são escolhidos na eternidade e no presente momento que eles entram na história, porque muitos nem existiam e Deus já havia traçado o plano. Isso é muito maravilhoso e muito complexo, né? Pensar que na eternidade Deus já sabia e, na verdade, Ele já tinha decretado que você creria. E aí você vê que isso daqui tem um objetivo: lhe conformar, em outras palavras, lhe fazer parecido com o seu filho. É esse o propósito. Aí ele diz assim no final do verso 29, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E o verso 30 diz que depois de predestiná-los, ou seja, depois de Deus ter escolhido lá na eternidade passada, Ele os chama, Ele os chamou. E Ele vai chamando. E chega o momento da história que os seus eleitos nascem e Ele vai chamando. E os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. A ideia de que Paulo está falando de um processo que ainda nem existe na vida de determinadas pessoas, mas que é garantido que irá acontecer. Essa ideia final, lhes deu sua glória, é a ideia de glorificação. Ninguém aqui foi glorificado, mas é garantido pela palavra de Deus. Ah, mas isso daí eu não vou aceitar porque me parece muito arbitrário. Aqui é um daqueles momentos que ou você se submete ao que a palavra diz, ou você compra a ideia da sua tradição ou da sua lógica humana. Note que não é algo irracional, sem lógica. Não é. É algo difícil de ser engolido. Eu sei que vocês já estão cansados com o exemplo, mas eu tenho que tomar todo dia. Então o ômega 3 é uma pílula desse tamanho assim. Então ela está ali. Eu sei que eu preciso tomar. E não é difícil de vê-la. O problema é quando eu vou engolir. E assim é com o Evangelho e com a Palavra de Deus. E essa verdade aqui, dos versos 28 a 30, não é difícil de entender. Ela é difícil de engolir. E esse é o problema que muitas igrejas acabam se perdendo. Porque elas preferem dar cambalhotas para não trazer o que o texto diz. Aí elas trazem ideias dizendo assim, mas esse Deus conheceu de antemão, é porque Deus sabe o futuro. Então ele olhou lá na frente e ele viu que a Manuela aceitaria. Então a Manuela, porque ele viu lá na frente que ela ia aceitar, ele predestinou ela. Mas não é assim que o texto trata, porque o texto está tratando de um conhecimento prévio de relacionamento. Deus escolheu pessoas para se relacionarem com ele no futuro. Isso é importante que seja dito. Por quê? Porque não é uma mera decisão, é um relacionamento. E se fosse uma mera decisão, que garantia Deus teria que lá nos 45 minutos finais o Marcos Daniel não dissesse assim, não quero mais. Ele não vai poder mexer, ele não pode tocar no cidadão. Por quê? Porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio, outro entendimento equivocado do que é ter escolha na vida, né? Então, isso é algo que é importante que nós saibamos. O caminho da salvação começa em Deus e termina em Deus. Outro texto aqui importante para lermos. Efésios capítulo 1, versos de 13 a 14.
Eu acho que aqui é importante, antes de ler esse texto, irmãos, vamos ler o resto desse ponto 9 que vai fazer mais sentido, tá? Deixa aberto aí, mas leia comigo aqui o ponto da confissão que diz assim: portanto, o crente tem a segurança de sua salvação e jamais pode perdê-la. Porém, é dever do crente viver em boas obras de santificação, não para manter sua salvação, mas para demonstrar já tê-la recebido. Agora sim, o texto de Efésios vai fazer mais sentido ainda. Diz assim: agora vocês também ouviram a verdade. Qual a verdade? As boas novas, o evangelho, aquilo que é necessário. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Então não é um simples ato do crer, ainda tem uma garantia. Isso aqui, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele usa a ideia cultural da época, que é fácil de ser mais compreendida e valorizada. Quando um rei queria avalizar algo e dizer, olha, isso tem valor porque eu garanto, ele colocava o selo, o seu anel real e carimbava a ponto da pessoa olhar aquilo e dizer assim, o rei decretou, está decretado, não tem como ser diferente. Só que o rei morre, ele é finito. E quando Paulo faz essa inserção aqui, ele está dizendo que o Deus eterno coloca o seu selo, que é o Espírito Santo. E se é dessa forma, é impossível que seja perdido. Vamos ler o último texto aqui, que fala a respeito disso, de 1 Pedro 5, capítulo 1, verso 5. E esse texto, quando eu fui fazer a exposição dele na igreja, eu nunca tinha percebido essa nuance da nossa fé que Pedro traz. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa fé é algo que nós nutrimos por nós mesmos, né? Então, se eu não ler, eu não vou ser nutrido. Isso é uma verdade. Mas se você leu e está sendo nutrido, tem uma causa. E aqui está dizendo, verso 5 diz assim: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. A fé que Deus coloca em nós é o mecanismo pelo qual Deus nos mantém firmes. E essa fé ela não balança no sentido de desaparecer, porque Deus a sustenta. É verdade que na vida do crente existem muitos momentos de dúvida. Acontece. Então, aqui quando nós dizemos isso, nós não estamos dizendo que um crente não tropeça. Mas nós estamos dizendo que um verdadeiro crente, ele vai ser corrigido. Deus vai lhe dar uma boa varada, como um pai que ama e que corrige seus filhos. E após isso, ele volta ao caminho. Talvez aqui uma analogia maravilhosa que você possa fazer em casa é ler o livro O Peregrino. Ele fala exatamente a respeito disso daqui. Ele começa a sua jornada, o cristão, e ele chega até o fim, mas no meio do caminho ele balança. E aí Deus o traz de volta para o caminho. Tá bem, queridos? Então, aqui o capítulo 8, o caminho da salvação, isso é o que está na nossa confissão, no caderno dos membros. Coisas importantes que você precisa saber e concordar. Por quê? Porque um membro ele tem que concordar com a confissão de fé da sua igreja. Mas seja qual for a confissão, não, ela tem que ser bíblica. Você tem todo o direito e o dever de, se achar erros que não condizem com as Sagradas Escrituras, vir e falar. Olha, pastor, eu acho que isso daqui está equivocado. Por quê? Porque a confissão de fé não é infalível. Quem é infalível é o pastor, né? Não? Claro que não. Quem é infalível é a palavra de Deus. Então o pastor ele pode estar sincero, ele pode não querer enganar o seu rebanho, mas ele pode cometer erros. Por isso que nós devemos sempre ser conhecedores da palavra. Porque eu percebo, irmãos, e eu percebo começando na minha vida,
que quando eu desejo algo muito, seja em vários âmbitos, e meu sentimento me faz querer, mesmo que me apresente uma boa teologia, eu deixo a teologia de lado. E isso é importante que nós, membros, crentes, não sejamos assim. Quando a Bíblia me mostra, eu me humilho. Por mais que eu não entenda completamente, por mais que eu até então tivesse pensado diferente, mas é o momento de você dizer assim, que cresça a palavra de Deus e eu diminua, quando não muito suma. Então, desta forma, irmãos, isso não está na nossa confissão, mas são pontos importantes a serem falados. Rejeitamos algumas coisas que nós, de forma nenhuma, podemos abraçar. De forma nenhuma. Esse é o tipo de coisa que você precisa estar esperto, não ser um bebezinho na fé para sempre, para quando você sentir esse cheiro, dizer assim, esse assado queimou. Esse arroz está com cheiro ruim. Eu não vou comer essa comida, não. Esse alimento não é saudável. Em primeiro lugar, qualquer doutrina de salvação por mérito humano, como seitas e demais religiões. Eu escutei, acho que foi Paul Washer uma vez dizendo que ele gosta de ser professor de acho que era de evangelismo que ele falou, porque ele separa assim, todas as religiões no cristianismo e todas as outras. Por quê? Porque só o cristianismo apresenta você sendo salvo por méritos de outro. Então ele diz que para ele é uma beleza de ensinar isso, porque é simples. E realmente é simples. Só que é doloroso. Por quê? Porque nós não queremos escutar que as nossas melhores obras não valem grande coisa. Quando muito, para não dizer não valem nada. Então isso precisa ser rejeitado. Quando você escutar frasezinhas do jeito assim, você merece o céu porque está me ajudando desse jeito, né? Aí você diz assim, amigo, eu vou para o céu, mas não é por causa disso. O universalismo, que ensina que todos os homens serão salvos. E aqui eu preciso fazer uma abertura, embora eu achasse que não precisasse, mas a gente fica cuidadoso. Não é a ideia de homens masculinos, é o gênero humano. Porque às vezes a pessoa ainda escuta e diz assim, mas lá é uma igreja machista, diz que só os homens são salvos. Irmão, a Bíblia sempre usa esse termo para se relacionar à humanidade, certo? Aí você pensa assim, o que é o universalismo? É a mensagem boa que todo mundo quer ouvir, inclusive eu. Que no fim tudo vai dar certo. Mas não é verdade. Não é verdade. Infelizmente. Por que não é verdade? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que isso não existe. Também rejeitamos o ensino de que a salvação é sinergística, ou seja, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. E assim nós nos encontramos, nos abraçamos e dizemos, bom trabalho. Isso é besteira. Isso é besteira. Essa obra conjunta de Deus e do homem não existe, porque o homem, a única coisa que pode acrescentar é pecado, é problema. Então a Bíblia é muito clara que é uma obra que começa em Deus e termina em Deus. O que o homem participa na obra de santificação que ele vai adquirindo ao longo da sua vida? O processo de ser cada vez mais separado para Deus. E isso nós temos responsabilidade. Certo? Ficou aqui alguma dúvida, queridos? Faltou um ponto aqui. E essa aqui é importante também. A crença na perda de salvação. Isso dói o ouvido da maioria dos que já frequentaram outras igrejas evangélicas. Por quê? Porque, de uma certa forma, isso parece um convite a viver uma vida libertina. Se não perde a salvação, eu vou viver de qualquer jeito. Querido, isso não existe para um crente genuíno. Ele não vive de qualquer jeito porque ele ama o seu Senhor. E como ele ama o seu Senhor, ele quer ser igual ao seu Senhor. Então, nós temos que ter cuidado de não usar alguns argumentos que talvez sejam até válidos, porque você diz assim, mas pastor, se eu disser para a pessoa que ela não perde salvação, ela vai viver do jeito que ela quiser. Você tem que saber como falar, para quem falar e quando falar. A mesma coisa com bebida de álcool. Não posso falar que beber bebida de álcool não é pecado, porque senão o cara vai se embriagar. O que ele vai fazer com a notícia e da forma que ela vai ser recebida não está debaixo da sua capacidade de domínio.
Mas a Bíblia não proíbe beber bebida de álcool. Ela fala em moderação, bom senso. Então aqui sempre existe uma questão de bom senso da gente saber explicar a Bíblia conforme as pessoas. Você não vai num grupo de jovens de 16 anos ficar falando sobre bebida liberada. É verdade que não, né? Mas uma vez que você diga que é proibido, você está acrescentando coisas nas Escrituras. Então, dizer que pode ser perdida a salvação não é bíblico. Ah, mas daí você não deveria falar para as pessoas ser vigilantes? A Bíblia inteira fala isso. Então, eu não posso pegar uma informação que a Bíblia não tem e colocar porque eu achei que eu sou mais sábio que Deus e é uma coisa que ficou faltando. Olha, isso ficou faltando. Eu vou dar uma ajudinha aqui aos... No fim das contas é isso. Quando nós acrescentamos algo, por melhor intenção que nós tenhamos, é lá no consciente ou subconsciente nós dizendo assim, que grande teólogo eu sou. Olha só, descobri uma coisa aqui que nem Salomão, todos os seus provérbios, não falou. Cuidado, muito cuidado. Ficou entendido, queridos? Ponto 8. Então que Deus nos ajude, vamos orar, e que Deus nos ajude a lembrarmos disso e valorizar isso.